Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula, onde nós estamos falando sobre esse fator de redimensionar as nossas finanças. E com isso, nós falamos na nossa última aula sobre alguns princípios de libertação financeira. Eu quero destacar mais 3 princípios, e esses princípios, eles poderão certamente ajudar você. E o primeiro princípio que eu quero destacar é: não ame o dinheiro. Você sabia que o dinheiro pode se tornar um Deus para você? Existem pessoas que se afundam financeiramente justamente pela questão do amor ao dinheiro, a ganância ao dinheiro. Talvez observam oportunidades aonde vem ali fonte de ganhos e recursos, mas no fundo está o amor ao dinheiro. E isso pode contribuir para que, diante desse funil, as coisas se tornem cada vez mais complicadas para você. Não ame o dinheiro. Em segundo lugar, não desperdice o dinheiro. E às vezes nós falamos, ninguém está jogando dinheiro pelo ralo ou dinheiro pela janela. Mas às vezes a nossa falta de planejamento nos leva a atrasar um dia aquela conta que deveria ser paga. E quando nós vamos pagar aquela conta, não tem conversa mais, tem juros sobre aquela conta. E esses juros, de certa forma, é um dinheiro que está indo embora, onde nós não teremos retorno. Querendo ou não, é um desperdício. Às vezes nós desperdiçamos o nosso dinheiro com coisas que nós compramos que sequer precisamos. Então, quando nós falamos sobre viver uma vida simples, às vezes vai levar você a entender, não precisa todo mês você comprar uma roupa nova, ou um par de sapatos, ou um equipamento eletrônico novo. Diante da nossa realidade, nós conseguimos viver de um modo mais simples. Então, vamos tentar não desperdiçar os recursos. E por final, não peça emprestado. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 22, versículo 7, que aquele que pede emprestado se torna servo daquele que emprestou. E nós queremos viver uma vida e ir por um caminho aonde haja liberdade financeira, aonde nós vamos ter um redimensionamento das nossas finanças. Assim sendo, eu quero destacar aquilo que nós ao longo dessa semana conversamos. Nós falamos que tudo pertence a Deus, e isso está baseado em 1 Crônicas 29, do versículo 11 ao 12. Mas também nós falamos que é necessário planejar, e o planejar nos leva a redimensionar as nossas finanças, e isso nós encontramos pontos muito claros ali no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao 30. Destacamos também a importância do orçamento familiar. Às vezes nós pecamos por coisas simples, nós não anotamos, nós não sabemos sequer o quanto ganhamos e nem mesmo o quanto gastamos. E isso faz com que no final do mês nós estejamos ali de cabelo em pé, perdemos o sono e recebemos inúmeras ligações no nosso celular ao atrasarmos as contas. Mas não somente destacamos a importância do orçamento familiar, mas nós falamos de uma equação que, se aplicada, ela vai dar muito certo na minha vida e na sua, que é a equação do orçamento familiar, aonde nós temos que gastar menos daquilo que nós recebemos, e a diferença nós podemos aplicar em outras áreas, seja no lazer, seja numa poupança, seja em algum sonho. Então, gastar menos do que recebe e aplicar a diferença. Falamos que diante do orçamento familiar, você tem que envolver a sua família na construção do orçamento familiar, porque sozinho você não vai conseguir. E falamos por final sobre alguns princípios de libertação financeira que, se observados, poderão surtir grandes benefícios na nossa caminhada. Tudo isso nós apresentamos porque nós entendemos que quando nós utilizamos mal os recursos que Deus dá na nossa vida, ou não nos planejamos, Deus se entristece com isso.
porque tudo pertence a Deus e nós somos apenas mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Então, diante de um ano de crise, diante de um ano de pandemia, diante de um novo ano que vai entrar, 2021, aonde será um ano de recessão, eu quero convidar você a redimensionar as suas finanças, porque isso não somente é necessário para mim e para você, mas é algo, acima de tudo, bíblico. Então que Deus abençoe você, que juntos nós caminhemos e que mais à frente nós possamos inclusive conversar, falando, olha, aquele princípio eu apliquei na vida e trouxe paz para dentro da minha casa e para dentro do meu coração. Que Deus abençoe você. Muito obrigado por acompanhar essa semana de aula e queremos convidar você a continuar ligado, porque na próxima semana nós teremos um outro tema importante e relevante, a qual tem como objetivo abençoar você e sua casa. Que Deus abençoe você grandemente. Have you ever seen the world?